Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula de elaboração e análise de projetos. Na aula de hoje eu preparei um pouco diferente, né, para passar para vocês um pouquinho do que é esperado em relação ao projeto parcial, né, de viabilidade econômica, que é a próxima avaliação que vocês devem entregar na disciplina. Tá? Então, esse primeiro semestre a gente já teve uma prova que a gente realizou de maneira remota e vocês têm, né, como próxima avaliação aí a entrega do projeto parcial. Então a ideia dessa aula é passar algumas instruções e trazer um exemplo de um trabalho anterior sob minha orientação em outra instituição em relação ao projeto de viabilidade. Tá? Então eu preparei aqui nesse primeiro slide, né? Na verdade é um documento em Word que está aberto aqui, para mostrar para vocês uma estrutura básica, né, dos conteúdos, dos elementos que vocês devem incorporar nessa primeira versão do projeto. Né? Então alguns autores vão chamar de anteprojeto, mas aí tem muita divergência, né? Nos autores que a gente está utilizando, alguns consideram que esse projeto parcial seria o anteprojeto e outros que seria um anteprojeto aquele que tem tudo, né? Mas de uma maneira mais superficial, e aí uma versão final seria mais aprofundada, chegando até o momento de fazer análise econômico-financeira de fato. Né? Não é o que a gente vai fazer nessa disciplina, por isso que eu estou chamando de projeto parcial, porque na verdade a gente vai fazer uma etapa dele. Né? É claro que, dado o período de tempo que a gente tem disponível aí até a conclusão desse primeiro semestre da disciplina, basicamente até o dia 16 de dezembro, a gente não vai conseguir se aprofundar muito. Mas eu gostaria que vocês conseguissem preencher todos, né, esses itens aqui, ainda que de maneira preliminar, para ter uma noção do todo, né? Ou seja, para pelo menos ter um panorama de qual que é o negócio que vai ser proposto, qual é o mercado em que ele vai estar inserido e alguns aspectos que nos ajudam pelo menos ter uma noção de qual é o capital necessário para iniciar esse empreendimento e quais são as fontes de financiamento. Tá? Então, é claro que depois dessa aula, né, nas aulas que vem na sequência, eu vou trabalhar com vocês principalmente algumas coisas associadas aí a métodos de precificação, demonstrativos de fluxo de caixa, enfim, que vão auxiliar vocês a irem pensando o projeto daqui em diante. Mas não necessariamente tem que ser incorporado nessa primeira versão que vocês vão apresentar. Tá? Bom, então o que a gente tem aqui é o seguinte. Em primeiro lugar, o estudo de mercado. Então, esses elementos básicos, né, ou seja, fazer um estudo de demanda, descrevendo quem que é o público-alvo, né, se é consumidor final, se são outras empresas, principalmente com o objetivo de tentar identificar aí oportunidades de negócio, seguindo um pouquinho as ideias das aulas iniciais, de tentar suprir alguma demanda, né, que não está satisfeita, ou algum nicho de mercado específico, enfim. Então, essa caracterização da demanda, inclusive, né, a evolução ao longo do tempo, se vocês encontrarem dados estatísticos, dados secundários, né, não um levantamento próprio, e fazer algum tipo de projeção futura seria bastante interessante. Tá? E, claro, vocês provavelmente vão encontrar informações pesquisando na internet, né, institutos de pesquisa e coisas do gênero, para ter uma noção do mercado a partir de fontes secundárias. Nada impede, né, que vocês possam fazer uma pesquisa, levantamento de dados primários, por exemplo, uma pesquisa utilizando um formulário eletrônico, mandar para algumas pessoas para especular sobre um novo produto, se elas estariam dispostas a experimentar, quanto estariam dispostas a pagar e coisas do gênero. Né? Fazer uma pesquisa, como a gente viu nas aulas, né, de pesquisa de marketing, para tentar fazer um levantamento aí, né, de preferências, coisas mais específicas. Claro que isso demanda tempo, então em função aí do prazo, né, para a conclusão desse semestre já está se aproximando, não é obrigatório, mas também, né, fica a critério de cada um decidir, né, como que vai fazer esse levantamento de dados. Lembrando que, obviamente, se vocês conseguirem aprofundar o máximo possível, né, aprofundar o máximo possível essa parte, quando a gente for para o segundo semestre, para fazer o complemento do projeto de viabilidade, que aí vai envolver os quadros financeiros, né, os métodos de cálculo dos indicadores para a tomada de decisão, esse trabalho vai ficar muito mais fácil. Mas, enfim, então aqui vai mais no sentido de sugestões. Né? Então, a minha sugestão inicial seria que, para essa parte do projeto, trabalhar com dados secundários. Né? Eu acho que é mais
mais fácil, daria menos dor de cabeça nesse momento. E posteriormente, se houver possibilidade, principalmente porque a gente está no momento aí de pandemia ainda, mas o cenário pode melhorar muito para o ano que vem, inclusive com um indicativo de que a gente retorne de maneira presencial a partir de janeiro. Então a coisa, né, parece ficar mais favorável para levantamentos de dados primários. Tá? Bom, um outro aspecto é o levantamento da oferta. Basicamente, né, quais são os concorrentes daquele produto, qual é a estrutura de mercado, enfim, tentar levantar o máximo de informações possíveis sobre os concorrentes, inclusive sobre as suas vantagens competitivas, os diferenciais dos seus produtos ou serviços, para já ir pensando também em que parte, né, desse mercado, ou que tipo de estratégia a gente vai elaborar para fazer esse empreendimento, para entrar nesse mercado. E aí, claro, vocês podem trabalhar tanto com um projeto de um novo negócio, né, que vai começar do zero, ou se tiver, né, uma ideia, principalmente para quem trabalha em organizações já estabelecidas, se tiver uma ideia em relação à ampliação de negócios já estabelecidos, também pode ser uma opção. Tá? Bom, outro aspecto importante é a análise de fornecedores. Então, levantar quais são os insumos, matérias-primas e coisas do gênero que vão ser necessários para o negócio e verificar onde estão instalados os fornecedores, quais são os preços praticados, enfim. Tentar estabelecer aí uma descrição pormenorizada visando justamente levantar os dados, né, de quantidades e preços que vão ser necessários aí para atender a demanda que vocês vão estimar. Tá? Na sequência eu vou trazer um exemplo, como eu mencionei, e eu acho que algumas coisas vão ficar um pouquinho mais claras para vocês. Bom, também é desejável que vocês apresentem uma estratégia. Né? Então, usando o que a gente viu na aula. Né? Então, bom, qual que vai ser a estratégia de inserção no mercado? Vai ser uma estratégia de diferenciação do produto, trabalhando com uma escala de produção menor? Vai ser uma estratégia, né, de tentar começar com uma escala maior e trabalhar com preços mais baixos para conquistar mercado? Enfim. Né? Então, essas estratégias, né, essas genéricas, vamos dizer assim, né, pelo menos elas precisam ser definidas. E é interessante que vocês podem trabalhar com essa estrutura independente do setor de atividade que vocês estão pensando. Né? Então, não necessariamente vocês têm que fazer um projeto de fábrica, né? Ou seja, uma atividade industrial, em que você vai ter a produção, né? A fábrica, pensar em toda a logística de compra de matérias-primas, distribuição, assim por diante. Vocês podem pensar em coisas mais simples, como a atividade comercial ou prestação de serviços, ou mesmo na atividade agropecuária. Né? Você pode, sei lá, de repente pensar na produção de alguma cultura ou de um conjunto de culturas de alimentos orgânicos, por exemplo, na região metropolitana de Curitiba, e tentar analisar a viabilidade desse negócio para distribuir ou em feiras, né, ou receber visitação, ou vender em supermercados, coisas do gênero. Né? Então, enfim, a ideia é que o projeto, né, ele permita você decidir, de fato, que tipo de negócio vai ser estruturado. E mesmo no caso da venda, comercialização de produtos industriais, existem alternativas que podem prescindir aí da instalação de uma fábrica. Então, esse exemplo que eu vou mostrar mais adiante, os alunos, eles mesmos conseguiram visualizar uma possibilidade de não fazer o investimento inicial já na planta produtiva para a produção de sucos gaseificados, porque eles poderiam contratar uma empresa especializada nisso em outra cidade. Né? Então, ela trabalha sob demanda, né? Então ela faz qualquer coisa, né? Ela tem um maquinário estabelecido e ela vende sob encomenda. Tá? Então, enfim, por isso que é muito importante a pesquisa de fornecedores, porque isso permite a gente avaliar o que vai ser produzido internamente e o que a gente pode terceirizar. Então, para negócios iniciais, né, novos projetos, isso pode ser interessante, porque ele diminui a necessidade de aporte de capital no início, e aí, à medida que o negócio vai se mostrando bem sucedido, a gente pode adotar uma estratégia de longo prazo de fazer integração vertical, né? Ou seja, daí vai criando uma planta própria para atender uma demanda maior, né? Então você não pode ficar refém, às vezes, do fornecedor, ou o fornecedor não dá conta de atender prioritariamente a nossa demanda, porque ele atende outros clientes, né? Então isso poderia ser uma estratégia de mais longo prazo. Enfim, então esses são os elementos básicos, né, do estudo de mercado, e depois, associado a isso, né, definindo assim, qual que é a demanda, qual que é o tamanho do mercado esperado, a gente passa a pensar na estrutura produtiva. Né? Então, na estrutura produtiva, se é uma agropecuária, se é uma indústria,
Mas também, se a gente vai para a área do comércio, né, qual que vai ser o tamanho da loja, num shopping, por exemplo, qual a estrutura administrativa necessária para dar o suporte ao negócio principal. Então, tudo isso faz parte do estudo do tamanho, que vai estar relacionado com o estudo de engenharia. Então, aqui eu coloquei como tópicos, né, ou sessões do trabalho separadas, mas nada impede que vocês trabalhem isso de maneira conjunta. Então, o estudo de engenharia também vai trazer a organização, né, do processo produtivo, quais são os fluxos, né, de trabalho, como é que isso vai funcionar, qual é o quadro de mão de obra necessário. Então, independente se eu vou ter uma loja no shopping ou se eu vou ter, né, uma planta produtiva industrial, eu tenho que fazer o levantamento do quadro de pessoal, do fluxo desse trabalho, seja do ponto de vista operacional, né, ou seja, o chão de fábrica, a logística, a distribuição, ou os atendentes no comércio, e também a equipe de suporte, né, que é o chamado quadro administrativo. E tudo isso, né, o estudo da engenharia, ele tem que trazer as possibilidades, né, todo aquele conjunto de itens que são necessários, imóveis, veículos, máquinas, equipamentos, software, etc., né, que são os recursos, o capital propriamente dito, né, da empresa, os ativos fixos e complementares, que são necessários para operar, né, ou seja, para que a gente possa viabilizar, do ponto de vista técnico, o projeto do empreendimento. E a partir disso a gente vai ter também o levantamento dos custos, né, que vai servir de base para os investimentos necessários para iniciar o empreendimento e também relacionar com o financiamento. Então, da mesma forma, está separado aqui, seguindo as aulas, né, a estrutura das aulas, o estudo do investimento e do financiamento, mas ele pode ser feito, né, no mesmo capítulo. Bom, eu tenho lá o levantamento dos meus investimentos necessários, né, tudo aquilo que eu preciso gastar inicialmente ou antecipar, e da onde que eu vou tirar esses recursos. Tá? Então, aqui pensando também nas diferentes fontes de financiamento, qual é o custo associado a cada fonte. Então, bom, eu vou ter uma composição desse capital, que pode ser parte de capital próprio, ou se eu vou atrair sócios, né, como é que eu vou fazer isso? Se vai ser uma sociedade limitada, ou se vai ser uma sociedade anônima, aberta ou fechada. Muito provavelmente, né, se a gente vai trabalhar com um novo empreendimento, a gente já não consegue de cara abrir uma sociedade anônima, principalmente aberta. Né? Isso requer aí uma série de pré-requisitos anteriores, né, legais, para poder se credenciar, por exemplo, na CVM, coisas do gênero, para poder lançar ações. Então é um pouquinho mais complicado. Então, se vocês forem partir do negócio do zero, né, pensar em sociedade limitada, cotas de participação e assim por diante. E também pensar no custo de oportunidade, né? Ou seja, bom, se eu trabalho com capital próprio, né, eu vou ter um retorno esperado que seja acima daquilo que eu posso ter de uma maneira mais livre de risco. Então, pensar, sei lá, no caso dos títulos públicos do governo federal. Eu tenho hoje, sei lá, 3,5%, 4% a taxa de juros anual, mas se eu pego um título de mais longo prazo, a partir de 5 anos já permite fazer isso, ter a remuneração também complementada pelo um índice de inflação, IPCA, INPC, enfim. E isso faz com que a rentabilidade na prática, no momento que a gente está aí com uma inflação da ordem de 10% ao ano, então uma rentabilidade de 13%, 14%, né, o que é uma rentabilidade bastante significativa. E isso vai exigir, né, que o negócio ele seja altamente rentável para fazer com que o investidor saia de uma posição de liquidez para aplicar num negócio de risco. Então, isso é bastante interessante ser ponderado e comparado com outras fontes de financiamento, por exemplo, o BNDES, recurso do BNDES, o que dá para financiar com os recursos do BNDES, não necessariamente vai ser tudo. Recurso do BRDE, que é o Banco Regional de Desenvolvimento, o Banco do Brasil, enfim, né, outras possibilidades aí que vocês podem pesquisar na rede bancária, que geralmente vai financiar coisas do tipo capital de giro. Né? Então, também é importante levar isso em conta, que o estudo de investimento tem que trazer tanto, né, o ativo fixo, que é necessário para iniciar o negócio, como também o capital de giro. Né? Então, basicamente é trazer os conhecimentos, né, das aulas que a gente trabalhou até agora e aplicar, né, fazer uma escolha, né, pensar num produto, num serviço que vocês querem verificar a viabilidade, né, como se vocês fossem investir nisso ou como se vocês fossem vender esse projeto, né, para potenciais investidores. Então essa é a estrutura básica. Né? É claro que tem alguns outros elementos associados aí a levantamento de custos, por exemplo, que a gente viu, né, métodos de custeio,
que é importante para a gente ter a dimensão ali do capital de giro, né? Mas isso também pode ser aprimorado para o projeto final. Tá? Então eu não vou exigir que tenha um demonstrativo financeiro já bem acabado. Né? Mas é interessante que vocês façam um exercício inicial de custeio, porque parte dos investimentos dizem respeito aí ao capital de giro. Né? Então, se eu não sei o custo e nenhuma projeção prévia das vendas, né, que eu vou fazer, eu não sei quanto que eu vou precisar de capital de giro. Então, por isso que tanto a aula do custeio como as próximas aulas que eu vou trabalhar com precificação, elas vão ser um suporte muito importante para vocês concluírem essa primeira etapa, que é o projeto parcial de viabilidade de um negócio. Tá? Bom, então eu vou deixar disponível para vocês também esse arquivo, que é uma sugestão, né, de estrutura. Vocês têm a liberdade de mudar a forma de apresentação no texto de vocês, no documento, mas o importante é que tenha os conteúdos, né? Ou seja, que vocês façam os estudos, né, baseado naquilo que a gente estudou até agora. Então isso é uma coisa fundamental. E agora eu quero passar, né, por um exemplo, só para trazer ideias, né, para inspirar vocês aí em termos de possibilidade de como montar aí o projeto parcial de viabilidade de vocês. Bom, eu estou trazendo aqui uma apresentação, mas eu vou deixar também o documento completo desse estudo de viabilidade, que é um trabalho de conclusão de curso, quando eu era professor na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no curso de administração. Então, esse trabalho ele foi elaborado pelo Júlio César Pereira Filho e pelo Vinícius Barbosa da Silva, sob a minha orientação. E eles fizeram um estudo de viabilidade, né, para a produção aí de suco gaseificado. Né? Eles colocaram aqui no título introdução, né, a ideia de introduzir no mercado um suco gaseificado. Então, assim, ele vai servir como uma referência para vocês em termos, né, de conteúdo que deve ser abordado em cada um dos tópicos, mas vocês vão ver também que na nossa disciplina a gente acabou trazendo mais elementos do que os que são apresentados nesse trabalho. Tá? Então, assim, tomar como exemplo, né, mas ter a consciência que na estrutura que eu estou propondo para vocês, ele é um pouco mais completo do que os elementos que aparecem, né, nesse trabalho. Mas de qualquer forma vai ser uma boa referência, né? Então eu vou deixar disponível para vocês tanto o documento completo, né, o trabalho de conclusão de curso, formatado, bonitinho, como essa apresentação. Essa apresentação está um pouco incompleta porque ela foi enviada para mim um pouco antes da defesa, né, dos alunos, eu não tenho a versão final, mas as informações relevantes aqui para vocês terem uma ideia, né, elas estão contidas aqui nesse documento. Então vai facilitar bastante para a gente começar a formular ideias, né, ou entender um pouquinho melhor quais são os conteúdos, né, e as formas de abordagem dos conteúdos de um estudo de viabilidade econômica. Bom, aqui tem um roteiro. Esse roteiro da apresentação basicamente segue os conteúdos na forma como são apresentados no trabalho de conclusão de curso. Então tem, primeiro, a proposta do produto, a oportunidade do negócio, que basicamente é aquela identificação de uma necessidade, né, da demanda no mercado, uma descrição, uma análise, né, da demanda e da oferta, ainda que de maneira simplificada, né, então vocês podem avançar um pouquinho mais no trabalho de vocês em relação ao que é apresentado aqui. O estudo de viabilidade técnica, que é bastante interessante, e isso inevitavelmente acaba exigindo da gente dialogar com especialistas. Né? Então eu devo ter mencionado em uma das aulas que a elaboração do estudo de engenharia ela requer aí uma equipe multidisciplinar. Então, necessariamente, né, nós, enquanto economistas, não vamos ter um conhecimento, né, nem o know-how da experiência para compreender completamente um processo produtivo, principalmente se for, né, um novo negócio, aquele que a gente não domina. Então, é importante a gente conhecer, né, e tentar buscar aí com pessoas, conversar por e-mail, tentar marcar uma conversa virtual nesse momento de pandemia, enfim, ou buscar informações técnicas em órgãos como o Sebrae, por exemplo. Né? Então, dependendo da complexidade do negócio, né, o Sebrae ele tem um manual de como funciona o processo produtivo para negócios mais simples, né, para micro e pequenas empresas mesmo. Bom, uma descrição também do processo administrativo, então a gente teve uma aula sobre isso, né? Então vale a pena também pensar qual que é o quadro do pessoal, o que vai ser mantido em termos de administrativo internamente, nem tudo dá para terceirizar, eu posso ter, sei lá, contabilidade terceirizada, mas algum pessoal interno vai ser necessário para administrar o negócio.
Quem são os fornecedores, a viabilidade financeira e os cenários. Tá? Então isso a gente vai ver no segundo semestre da disciplina. E a exposição dos custos e os investimentos iniciais. Tá? Então, salvo engano, esses dados aqui não estão nessa apresentação, mas estão contidos lá no documento da monografia dos alunos. Tá? Bom, qual era a proposta? Basicamente, a proposta do produto era a produção de sucos gaseificados. E aí aqui tem uma foto de um suco de maçã gaseificado, que seria uma alternativa para os refrigerantes. Pensando aí que os consumidores estão em busca de produtos mais saudáveis. Então, você pensa lá, um refrigerante tem muito açúcar, tem vários conservantes que podem ser danosos à saúde, ou mesmo quando ele leva algum tipo de adoçante, também são produtos químicos que têm efeitos adversos no organismo. Então, seria uma forma de tentar colocar um produto, ao mesmo tempo de sabor agradável, por causa da água gaseificada, e que, por outro lado, fosse natural, baseado aí numa polpa de fruta, ou num suco de fruta, como eles estão propondo aí. Então, eles fizeram um levantamento da oportunidade de negócio, verificando algumas informações em associações de classe, trabalhando com dados estatísticos e também com informações disponíveis em órgãos como o Sebrae, em fontes de dados jornalística mesmo, mas que são especializados em negócio, que trazem dados confiáveis para a gente abordar o estudo do mercado usando fontes secundárias, que é o que eu estou sugerindo para vocês. Bom, então eles verificaram o seguinte: primeiro, que havia uma diminuição do consumo de refrigerante no Brasil, a partir dos dados da Associação Brasileira da Indústria de Refrigerantes, e, em contrapartida, um aumento no consumo de bebidas mais saudáveis. Então, seria um bom momento em que a gente tem um declínio no consumo de um produto. A gente poderia considerar que seria um período lá de declínio mesmo no ciclo de vida do produto do refrigerante. E, por outro lado, as bebidas alternativas estariam num período ou inicial ou já num período de crescimento. Então, aqui os dados da BIR, que são de 2018, então eles trazem uma série histórica de 2010 a 2017, mostrando a quantidade de litros de refrigerantes por habitante consumidos no Brasil no ano de referência. Então vocês podem observar que dos 89 litros por habitante, isso caiu para 61. Então você tem uma queda ano a ano, pequena exceção aqui 2014 em relação a 2013, que vai mostrando que de fato o consumo de refrigerantes vai diminuindo. E por outro lado, eles foram levantando informações, aqui não tem uma estatística organizada, mas eles foram levantando informações em relação a esse crescimento de consumo de produtos mais saudáveis como uma tendência, principalmente entre os mais jovens. Então, eles procuraram informações na Exame Negócios, na Globo Rural, mostrando aqui que o consumo de produtos saudáveis cresce e abre oportunidades para os fruticultores, inclusive falando aqui da demanda por suco de uva, que seria uma possibilidade. Então, vejo que, por mais que eles estejam propondo esse produto que seria um suco natural, ele também acaba vinculando com os fornecedores. Então, isso também é importante. Então, você tem também um crescimento da produção de frutas no país e de outras formas, outras culturas, vamos dizer assim, como a agricultura orgânica, que visam justamente produzir alimentos mais saudáveis. Tá? Enfim, então aqui tem dados do Sebrae também, outras informações que eles foram buscando, que vão dando suporte, vão trazendo informações que permitem conhecer o mercado. Então, basicamente, é isso que vocês devem fazer, começar a buscar informações sobre o mercado que vocês estão interessados, para fazer uma boa descrição, qual que é a tendência, o que tem acontecido nos últimos anos, o que esperar nos próximos anos, e aí justificar a proposta do produto ou do serviço que vocês estão pensando em fazer análise da viabilidade. Bom, aqui tem um método bastante interessante que eles utilizaram para a definição do público-alvo. Aqui o que eles fizeram no primeiro momento foi a criação do formulário no Google Docs, e eles espalharam aí, eu não lembro exatamente o tamanho da amostra, mas não era
tinha um problema que não era uma amostra aleatória, representativa, mas de qualquer forma ele deu um subsídio aí para avaliar, né, o potencial dos produtos que eles estavam propondo. E aí, basicamente, entre as questões, né, haviam mais questões além dessa, mas uma das questões era a explicação do que era o produto e perguntava-se se a pessoa estaria disposta a provar aquele produto. E aí as respostas obtidas por faixa etária, né, mostrou que na faixa de 17 a 24 anos, essa resposta foi de 100%, na faixa etária de 25 a 34, 92%, e 35 a 55, 87%. Tá? Isso na pesquisa com levantamento de dados primários feito pelos alunos. Tá? Esse aqui é a população economicamente ativa, tá? E eles estavam focados aqui na cidade de Curitiba. Tá? Então, basicamente, eles estimaram possíveis compradores, né? A partir dessa amostra aqui que eles tiveram, né? E aí, bom, 100%, né, da população jovem poderiam ser possíveis compradores, e aí as proporções respectivas para as pessoas de maior idade. De tal maneira que um universo, né, de possíveis compradores seria da ordem de 765 mil. Então, eles usaram a população economicamente ativa justamente porque seria aquela pessoal que tem renda, né? Ou seja, pessoal que está trabalhando ou que pelo menos está buscando emprego e que de alguma forma, né, teria recursos monetários para consumir esse tipo de produto. Então, a partir disso, o que eles fizeram? Bom, eu tenho esse potencial aqui. Eles pegaram os dados mais recentes, né, da média de litro por habitante, não tinham, obviamente, os dados do consumo de sucos, né, ou bebidas mais saudáveis, e usaram como referência o consumo de refrigerante, pensando que as pessoas, né, cada vez mais estão dispostas a substituir o refrigerante por um outro tipo de bebida mais saudável. E aí eles fizeram uma estimativa, né, do máximo aqui em termos de litros produzido por ano, que dariam 47 milhões aqui. E, obviamente, esse não vai ser o tamanho da demanda que eles estão projetando atender. E eles estabeleceram uma meta, né? Ou seja, uma meta bastante modesta de 1% do total desse grupo. Isso significaria, né, 473 mil litros ano como uma meta de vendas e, consequentemente, isso já faz o vínculo com o tamanho do negócio. Ou seja, eles teriam que ter uma capacidade produtiva de produzir esses 473 mil litros por ano. E aí, como a proposição das vendas seriam em garrafas de 355 ml, né, isso resultaria num quantitativo de garrafas, né, de 1.300.000, aqui arredondando, garrafas por ano. Então, basicamente, esse é o tamanho, né, da produção prevista aí no projeto. Pode ser mantido constante ao longo dos anos ou pode ter alguma projeção de crescimento. Né? Então, tudo isso depende da qualidade das informações que a gente consegue obter sobre o nosso público-alvo, né, e as perspectivas de crescimento ou decrescimento em relação ao futuro. Então, por isso é importante também ter em mente, né, em que fase do ciclo de vida do produto aquilo que a gente está propondo, né, se encontra atualmente e quais são as perspectivas de futuro. Bom, aqui tem alguns dados de oferta, eles foram verificar market share também, evitação e purificação, eu não lembro o que são esses conceitos, mas estão definidos lá para esse mercado específico no trabalho dos alunos. Mas o que interessa foi o seguinte, eles identificaram 3 empresas que ofereciam um produto bastante similar ao que eles estavam propondo, que era a Gloops, a Yas e Fruta Mais Gás. Então, a maior parte desses aqui não atuavam em Curitiba. Tá? Então, o que eles identificaram é que você podia encontrar em Curitiba alguns desses produtos, mas basicamente eles atuavam no estado de São Paulo. Enfim, então eles conseguiram verificar que, em termos de concorrência, né, na cidade de Curitiba especificamente, era uma concorrência baixa, né, tinha baixa penetração dos produtos dos concorrentes, porque estavam muito mais concentrados em outros estados. Né, então havia uma oportunidade também no que diz respeito aí à ausência, né, ou uma demanda parcialmente satisfeita por parte desses possíveis concorrentes. Bom, eles fizeram também uma avaliação da viabilidade técnica. Primeiro, em relação à ideia inicial, que seria fazer refrigerantes
sem conservantes e sem adição de açúcar, mas eles verificaram que isso é muito limitado, né? Então, primeiro, a ausência de conservantes, né, faz com que tenha uma vida útil muito baixa, e sem adicionar açúcar ou um adoçante, né, acaba que o sabor do produto não fica agradável, né? Então eles verificaram que fazer um refrigerante, né, sem essas características tradicionais do refrigerante é bastante complicado. E então eles foram pesquisar, né, a questão da gaseificação de suco como uma alternativa, né, trazendo também essa tônica aí de um produto saudável. E eles verificaram que é possível, embora o processo produtivo seja bastante complicado, né? Então, existe um método do túnel de pasteurização, que obviamente não vou saber explicar, mas que com conversas, né, com empresas que fazem isso, né, que já produzem esse tipo de produto e adotam essa técnica de pasteurização do suco para não precisar adicionar conservantes, né, eles verificaram que era viável. Né, e uma das estratégias foi justamente fazer a terceirização da produção para uma empresa especializada nisso, porque o valor do investimento inicial era bastante alto. Né? Então, isso faria com que, para aquela demanda projetada de 1%, né, da população potencial, do público-alvo potencial na cidade de Curitiba, não justificasse um investimento pesado, né, na parte produtiva. Mas, alternativamente, quando a gente está fazendo uma análise de um negócio, né, não numa fábrica, era possível contratar, né, essa produção, e isso faria com que, né, pelo menos nos primeiros anos, fosse uma estratégia interessante. E claro, né, nada impede que a gente comece com uma produção terceirizada, e à medida que a gente vai ampliando as nossas vendas, né, talvez se faça até necessário criar uma planta própria, porque à medida que a gente vai aumentando a nossa demanda, né, de produção, bom, começa o primeiro ano pedindo 1 milhão de garrafas para serem vazadas, no segundo 2, 3, né, provavelmente em algum momento haverá um conflito entre a minha demanda e aquilo que a empresa contratada tem capacidade de oferecer, tanto para nós como para os outros clientes dela. Então, enfim, isso também é um ponto, né, que deve ser analisado. Bom, o produto em si, né, suas características técnicas, basicamente eles optaram por 2 sabores apenas, embora eles quisessem fazer mais, com o suco de uva, por exemplo, mas eles viram que do ponto de vista técnico é bastante problemático, porque fermenta, é difícil, né, no processo produtivo. Eles verificaram o seguinte: bom, suco de laranja, que seria composto 80% por suco e o restante, né, por água gasificada, sendo que essa composição seria de 35% de laranja, por mais que seja o sabor laranja, ela é a menor parte, ou, né, a segunda menor parte, 5% de limão e 60% de maçã. Então o suco de maçã ele tende a dar estabilidade à solução, e o suco de limão, né, ajuda a não oxidar, né, a fruta, então ajuda a conservar, né? Essa combinação do limão e maçã ajuda a conservar mais o produto. E a outra opção seria o suco de maçã, que foi aquele apresentado na primeira foto, que seria composto por 84% de suco, né, o restante de água gasificada, e aí teria uma composição 10% limão, 90% suco de maçã. Bom, com relação aos fornecedores, isso foi bastante interessante, porque eles conseguiram entrevistar, né, essas empresas, inclusive visitar uma fábrica, que foi o caso da New Age, e lá eles conseguiram levantar informações sobre a legislação, né, quais são os requisitos legais para você poder colocar um produto alimentício no mercado, quais as competências requeridas para você produzir aquilo, e também, né, conhecer um pouquinho melhor a técnica de produção, que era o túnel, né, de pasteurização. Além de verificar, né, a capacidade dessa empresa, né, ela produzir sob encomenda. Então, ela não tem uma marca própria, né, ela produz para outras empresas. E aí, obviamente, ela faz o invase, né, mas as outras matérias-primas deveriam ser adquiridas de outros fornecedores, né, para fazer essa encomenda junto a ela. Então, eles verificaram que, em relação ao suco, havia uma empresa chamada Celial, né, que produzia o suco de laranja e de limão, e outra empresa chamada Quinel, que produzia o suco de maçã. Então, eles tinham especificações próximas, tá, do ponto de vista técnico às necessárias, né, então poderia ser uma alternativa interessante. E por fim, né, teria a necessidade da garrafa de vidro, que o fechamento, a embalagem, tampa, etc., da própria New Age usava os seus fornecedores. Né, então, o que eles teriam que contratar é justamente a compra das garrafas de vidro. Né. Então, eles encontraram essa empresa, entre outras, né, então não era a única, e verificaram que a Verallia tinha o melhor preço e maior proximidade com a fábrica da New Age. Eu não lembro exatamente o nome da cidade agora, mas ficava no interior de São Paulo. Então,
E ela tinha também a capacidade, né, produtiva para atender a demanda necessária, ou seja, para oferecer aquelas 1.300.000 garrafas durante o período de um ano. Então isso é importante, né? A questão da proximidade dos fornecedores, por conta principalmente dos custos de transporte. Então a gente está falando de garrafas, né, de vidro, vai ter que ter um cuidado especial. É carga pesada, né, quando a gente vai amontoando aí uma quantidade muito grande. Então é uma coisa bastante importante levar em consideração nessa etapa do estudo do mercado no que diz respeito ao estudo de fornecedores, já pensando também, né, de maneira vinculada. A gente viu, né, etapa a etapa durante a disciplina, mas na prática a coisa é mais dinâmica, a gente vai fazendo meio que em paralelo, porque a gente vai pensando nos fornecedores, mas também vai pensando no estudo de engenharia, né? Ou seja, onde é que eu vou pôr a planta, e que vai, né, implicar na localização da nossa planta ou dos nossos fornecedores. Né? Preciso pensar nessas questões associadas ao custo de transporte. Bom, aqui remete ao quadro 4, que vai estar lá no documento final, que eu também vou deixar disponível para vocês. Então, eles pensaram numa estrutura de 3 departamentos, né, um administrativo, um comercial, de logística, porque eles, na verdade, não iam ter uma fábrica, né, eles iam apenas administrar, gerir as encomendas e pensar na distribuição na cidade de Curitiba e nas estratégias de venda, né, e de publicidade, basicamente. Investimento, né, que é um item fundamental, investimento inicial, que vocês devem colocar aí no trabalho de vocês. Né? Então, colocar a tabela 6, né, isso está remetendo para o documento final, que vocês podem consultar depois. As fontes de financiamento, então um item importante. Custo fixo e variável, então vai ser desejável que vocês elaborem isso, porque vocês precisam estimar basicamente o capital de giro, né, que vai ser um dos componentes do investimento inicial. Então isso é bastante importante. Tributos, a gente não vai trabalhar com isso ainda, né, a gente vai deixar um pouquinho mais para frente, mas também é fundamental, né, ou seja, dependendo do qual é o regime tributário que a empresa vai se enquadrar, né, isso vai representar uma parcela significativa, seja nos impostos indiretos ou mesmo sobre o imposto que vai incidir no lucro final da empresa. Precificação, né? Então eles fizeram lá a partir dos custos, né? E a margem de lucro, estabeleceram quais eram os preços dos concorrentes e com base, né? Então, assim, não só o nosso custo importa, mas se a gente vai estar concorrendo com outros produtos, né? A gente vai ter um teto, né? Que é o preço dos outros produtos, principalmente se os outros produtos têm uma qualidade superior à nossa. Então a gente vai ter que trabalhar com a base, que é o custo de produção para nós, num determinado produto, e o teto como o preço, né, máximo praticado no mercado, ou o preço médio praticado no mercado, enfim. Tudo isso vai depender da estratégia de inserção do nosso produto no mercado. Bom, eles fizeram o cálculo do ponto de equilíbrio, a gente já viu isso, né, na aula que eu comentei sobre análise custo, volume e lucro. Eu acho que a gente não vai ter ainda condições de fazer esse cálculo, porque a gente não vai ter levantado todos os custos e nem ter batido o martelo sobre o preço final. Né? Mas se vocês conseguirem fazer uma prévia desse cálculo, ponto de equilíbrio, é bastante interessante. Tá? Mas eu não vou cobrar nesse projeto parcial. Aqui, só para comentar, e aí já pensando um pouquinho mais para frente no curso, né, no segundo semestre, quando a gente vai começar a trabalhar com as projeções financeiras, eles analisaram um período de 5 anos. Né? Então eu acho que é um tempo mínimo assim, para a gente fazer análise. Pode levar 10 anos, enfim. Porque eu acho que menos que isso, né, a gente pode se deparar com projetos que ainda não vão trazer o retorno do investimento, né? Principalmente se o investimento inicial for muito grande. E eles não trabalharam com correção de valores, né, nessa projeção futura, nem dos custos nem do preço de venda. Ok, né? Eu aceitei isso enquanto orientador deles na época para não complexificar muito a projeção financeira, mas nós, enquanto economistas, né, eu acho que a gente tem que considerar. Então a gente tem que trabalhar com o que a gente aprendeu em outras disciplinas, trazer os índices de preços mais adequados para o nosso projeto, fazer uma projeção para o futuro, embora obviamente a gente não vá saber qual que vai ser a inflação do período futuro, mas a gente tem que trabalhar com essa possibilidade, porque isso vai implicar no aumento de custos, e também eu preciso pensar na minha capacidade de repassar isso para os preços finais sem que eu tenha uma demanda reduzida drasticamente. Né? Então, se eu não tenho esse poder de repasse, né, à medida que os custos de produção vão aumentando, a minha margem de lucro vai diminuindo. Isso vai afetar naturalmente a viabilidade econômica do negócio. Tá? Bom, aqui alguns indicadores econômicos, né? Eu vou passar mais brevemente, mas, por exemplo, o payback, né, o
prazo de retorno do investimento, a taxa interna de retorno, né, sempre comparando ali com a taxa mínima de atratividade, ou custo de oportunidade, que no caso eles usaram 5,5% da Selic, que era na época, né, mais um prêmio de risco de 2%, então essa seria a taxa mínima da atratividade. Enfim, então vocês precisam selecionar, mas se não vou fazer isso agora, né, eu estou aproveitando esse momento para já falar algumas coisas que vêm mais adiante, mas precisa pensar também, bom, qual vai ser essa taxa mínima da atratividade? Vai ter a ver com aquela composição dos custos, né, do investimento que a gente mencionou. Então você pode usar, por exemplo, aquele custo médio ponderado do capital. Eu acho que é uma boa alternativa aí para estabelecer, né, qual que é a rentabilidade mínima do negócio para a gente aceitar ou não o seu investimento, tá? Ou dizer se ele é viável ou não do ponto de vista econômico. O valor presente líquido, né? Então eu imagino que vocês já tenham visto esses indicadores em outras